É uma honra pertencer a essa casa, é uma honra fazer parte dessa família. E eu gostaria que vocês soubessem que eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês. Deus, Ele prepara cada coisa no seu tempo certo. Eu tenho um versículo que é o versículo da minha vida, irmãos, que é Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por mais que a vida pareça difícil diversas vezes, por mais que pareça que o controle foi perdido, por mais que não faça sentido por determinado tempo, lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Então tudo acontece para o seu bem. Tudo que acontece coopera para o seu bem. E o interessante é que a Bíblia, ela não dá um descritivo do que é bom nesse sentido. Às vezes parece que é uma coisa ruim que pode até nos acontecer. Às vezes é uma coisa que parece que saiu do controle e a gente olha e fala: e aí, Deus, cadê você? Não está comigo não? Só que a Bíblia diz: tudo coopera para o seu bem. Então, se você ama a Deus, eu quero que você fique com o seu coração alegre. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas independente disso, independente da situação que você está vivendo ou passando, se alegra, porque isso vai cooperar para o seu bem. Por mais que você não entenda agora, por mais que por um período de tempo pareça difícil, pareça que está nublado, mas vai chegar o dia em que tudo vai fazer sentido. Você alguma vez já olhou para trás e falou assim: cara, graças a Deus que Ele não respondeu aquela oração que eu fiz, porque senão hoje eu poderia estar em problema. Tem coisas que às vezes a gente pede, que no momento parece que é tudo o que a gente precisa, mas depois você olha e fala: ufa, obrigado que Deus tem seus planos ao meu respeito. E os planos de Deus não falham. Porque se fosse pelas nossas decisões, por aquilo que a gente acha que é bom e que é certo e que é o tempo que tem que acontecer, a gente se frustraria lá na frente. Então, glória a Deus pela vontade dEle, que ela é boa, perfeita e agradável. Hoje nós estamos chegando ao fim de mais um ciclo, de mais uma série de mensagens e de um tema que Deus nos deu, que é o face a face. Então, nessa próxima semana já vai se iniciar uma nova etapa para a nossa igreja. Vai iniciar um novo momento daquilo que a gente tem vivido. Então, vai se fechar uma janela para que uma nova possa se abrir. Isso vai ser anunciado para vocês ainda hoje. Qual é o nosso próximo tema? Quantos de vocês foram abençoados no tema face a face aqui, irmãos? Quem está em casa, dá um like que a gente vai saber que você foi abençoado, ou comenta: fui abençoado. Eu fui tremendamente abençoado. Quantas palavras maravilhosas. Quantas revelações poderosas, irmãos. E pensando nisso tudo, eu fiquei meditando. Eu falei: Deus, existem diversas chaves que o Senhor nos dá. Dia após dia, culto após culto, Deus, Ele libera uma chave. Deus, Ele libera um código das Escrituras. Quando Jesus fala, né? Vocês têm a chave do reino. Agora quer dizer, vocês conseguem abrir e destravar alguns mistérios que antes estavam ocultos. Mas hoje, porque nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos entender diversas coisas que antes pareciam mistérios. E quantas chaves que Deus nos deu nesses dias, nesses meses, foram 2 meses, tratando sobre o mesmo tema. E relembrando a vida de diversos personagens bíblicos.
a gente vê, por exemplo, a vida de Abraão foi pregada, Moisés, Isaías, Jacó. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Todas foram maravilhosas. Quem lembra da mensagem de Jacó aqui que a Lê pregou? Foi lindo demais, irmãos. Eu ouvi como se eu nunca tivesse escutado aquilo. Falei, meu Deus, quanta coisa, quanta riqueza. E todos eles tiveram um momento onde eles se encontraram com Deus, e a partir daquele momento a vida deles foi completamente transformada. Eu pensando em diversas dessas coisas, uma das que mais me chamou minha atenção nesses dias todos foi exatamente sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu acho que nós fomos e voltamos isso daqui umas 3 vezes, uns 3 pregadores falaram dessa mesma passagem de formas diferentes, ou citaram elas em momentos da pregação. E um detalhe que me pegou foi, eles andam os 14 quilômetros, chegam até a cidade, Jesus está caminhando com eles, está ali, no partir do pão, os olhos se abrem, eles entendem, um olha para o outro e fala, meu, não queimava o nosso coração enquanto ele nos expunha as escrituras? Aí eles, de imediato, a Bíblia diz, se levantam e retornam para Jerusalém. Gente, a presença de Deus gera obediência no nosso coração. A revelação de quem Deus é traz obediência para a nossa vida. Porque eles deveriam ficar em Jerusalém. E eles entendem que eles deveriam voltar para o lugar de onde eles não teriam saído, não tinha que ter saído de lá. E eles retornam de bate-pronto. 14 quilômetros, irmãos. Quem faz caminhada sabe, né? O Gilson falou na semana passada, está andando 6 quilômetros em 1 hora e pouquinho. Você imagina andar 14, deu 2 horas e meia, vamos colocar. Só que não tinha farol, né? A gente não tinha lanterna. No farol não, que eles não estavam de carro, né, irmão? Não tinha lanterna. Tinha os perigos da noite. Eles poderiam ser assaltados. Tinham as feras. Naquela época tinha animais ferozes por todos os lados. Não era igual hoje, né? Que o homem foi dominando a cidade e os animais tinham que ter fugido. Não, era mais comum ter esse tipo de encontro entre homem e as feras, assim. Era mais comum. Só que eles não pensaram nisso. Eles simplesmente se levantam e retornam para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. A presença de Deus traz obediência. O seu encontro com Deus gera obediência no seu coração. Porque quando nós encontramos com Deus, nós encontramos o nosso destino. Nós encontramos o lugar para onde a gente tem que ir, que é o próprio Deus. Então tudo aquilo que parecia estar desalinhado passa a fazer sentido em um estralar de dedos. Tudo aquilo que parecia estar nublado, ou aquele caminho que parecia estar embaraçado, começa a fazer sentido quando a gente se encontra com Ele. Porque você se encontra com o seu propósito. E quando a gente tem um propósito, a gente tem um porquê de se mover. Não é verdade? Por que você se moveria em direção a esse Deus, se não existisse um motivo maior? Qual seria o propósito disso tudo? Só que em Deus o propósito e a recompensa é o próprio Deus. É a presença dEle, é a companhia dEle. É desfrutar de quem Ele é. Jesus, na sua oração, em João 17, Ele diz: Pai, a minha vontade é essa, que eles estejam comigo onde eu estou, que eles sejam um comigo como eu sou um com o Senhor. Irmãos, e toda a oração de Jesus ela é respondida. Ele falou assim: pois a vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Por toda a eternidade nós vamos conhecer desse Jesus. Irmãos, por isso que eu sempre digo essa frase, mas não limite Jesus a uma religião.
Não limite Jesus a um grupo específico de pessoas que têm o poder de pertencer àquele Deus. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Ele está acima de um conjunto de regras que foi criado pelos homens. Religião, para quem não sabe, irmãos, significa religare. É do verbo religar. Ou seja, é o homem buscando métodos, formas de se reconectar com Deus. Só que o cristianismo, o evangelho do reino, é Deus se conectando ao homem mais uma vez. Não sou eu que subo aos céus, é Ele que desce à terra. Não sou eu que ofereço sacrifícios a esse Deus para que Ele me agrade, para que Ele se agrade de mim. Ele vem e se oferece como sacrifício em meu favor. Ele tem a iniciativa. Parte dele em primeira pessoa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, pensa nisso com carinho. Você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. A fé que você tem no seu coração para crer nele, foi Ele mesmo quem depositou em você. Existe presente maior que esse? A fé que nós temos no nosso coração para crer nessa palavra, para crer nesse Deus, foi Ele mesmo que depositou no nosso coração. E como que eu não vou receber esse amor? E como que eu não vou deixar que esse amor me encha? E como eu vou ser resistente a esse amor? Muitas vezes é difícil entregar o total controle, o controle absoluto, na mão de quem a gente não conhece. Quantos de vocês aqui já andaram com alguém que era novo de carta? Quem já andou já? Aqui. Fala a verdade, irmão. Se a pessoa estiver do seu lado, ela não vai ficar triste não. Vai, pode levantar a mão aí. Quando você anda, principalmente quem dirige, né? E na sua grande maioria são os homens, tá? A gente senta no carro e a gente morre de medo. A gente não demonstra, né? Mas fica ali do outro lado freando. Se fica, né, caçando a direção. Eu lembro uma vez, eu já contei isso pra vocês, mas talvez vocês, algum aqui não tenha escutado ainda. Eu vou contar essa história de novo. Teve uma vez que eu estava voltando do trabalho, eu e um amigo. E nesse dia eu estava sem carro, ele estava sem carro. Nós trabalhávamos lá em Guarulhos, né? E tinha uma senhora da nossa equipe que ela morava no Tatuapé. Então, falou, poxa, já que a gente vai para São Caetano, eu e o João, você deixa a gente ali no Tatuapé, e do Tatuapé para São Caetano é muito mais rápido. Tava chovendo, ela falou, não, beleza, eu dou carona para vocês. E aí nós pegamos a Dutra, e o Ford Ka não tinha ar-condicionado, irmãos. Tava chovendo. Começou a embaçar o vidro. O pneu tava meio careca. Ela tava dirigindo de salto alto. Eu não preciso falar mais nada, né? Chegou uma hora que essa mulher deu um grito e falou, eu vou deixar vocês no acostamento. Mas não, por favor, desculpa, é só que a gente tá com medo, mas tá chovendo. Deixa a gente no Tatuapé. Mas, irmãos, dá desespero quando você não tem o controle da situação. Você fica desesperado, fala, meu Deus, eu que queria estar dirigindo. Por mais que tivesse qualquer um desses problemas, o pneu careca, a chuva, não tem ar-condicionado, está um pouquinho embaçado. Mas se fosse eu que estivesse dirigindo, tranquilo, eu confio em mim, certo? Vocês também são assim? Verdade, Tonhão? É desse jeito? Você deixa a Nete dirigir? Deixar nada, né? É exatamente assim, gente. Porque se você está no controle, fica muito mais fácil. Se você tem o controle, se você tem a direção, fica muito mais fácil. O que acontece é que quando a gente vem aqui, no domingo, nós temos uma expectativa no coração. E quando a gente chega e fala, Deus, eu entrego tudo nas suas mãos, e eu confio,
E aí no final eu recebo a bênção pastoral, apostólica. Que o Senhor teu Deus te abençoe, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz, tenha uma semana abençoada. Você fala amém, eu confio que Deus vai fazer tudo na minha vida essa semana. Só que aí na segunda você está com o coração cheio de fé. Chega na terça, algumas coisas não estavam como você planejou, mas estava dentro do plano dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não estava no seu calendário, mas não estava no calendário de Deus. Aí você meio que começa, você começa a pôr o pé no freio do outro lado. Quando vai ver, você já está no motorista outra vez. E é você que está com a direção. É errado isso, irmãos? A gente sempre faz, eu também faço. Eu também erro nisso. Nós entregamos, mas depois não confiamos. Só que quando você confia em quem está na direção, você consegue dormir tranquilo. Eu tenho isso, irmãos. Eu não consigo dormir em viagem nenhuma de carro que outra pessoa esteja dirigindo, a não ser meu pai. Por quê? Não sei, talvez porque quando eu era criança eu dormia no carro com ele dirigindo, então eu confiava demais. Depois de adulto, eu não consigo mais dormir com outra pessoa dirigindo. Pode ser a Karina. Não vou dormir, ela dirige bem, tá, gente? Ela não dirige mal. Pode ser a Karina, mas eu não vou dormir. Mas esse é um instinto interno, eu não sei nem te explicar, mas é um dispositivo de alerta. Eu não consigo dormir. Só que quando você confia 100%, você descansa. E a nossa entrega com Deus, ela não pode ser diferente. Eu tenho que conhecer aquele que está no comando e na direção da minha vida, para que eu possa dormir tranquilamente enquanto Ele me guia. Amém? Eu só vou conseguir descansar quando eu conhecer. Todos esses dias que nós tivemos as pregações aqui, muito foi dito sobre a intimidade. E é na intimidade que a gente gera confiança. É na intimidade que você tem a entrega por completo. Irmãos, por quê? Por exemplo, você já parou para pensar por que Jesus usa... Ele sempre fala com a gente de uma forma que a gente possa entender. Então ele usa exemplos aqui da terra de forma muito clara para a gente conseguir entender as coisas celestiais. Então, por exemplo, qual que é o fim, entre aspas, tá bom? Da nossa caminhada terrena? É quando a igreja se une com Cristo. E nesse exemplo que Jesus dá, ele chama a igreja de noiva. Então a noiva que se prepara para se encontrar com o seu noivo. Porque, terrenamente falando, não existe um ápice maior de intimidade ou de entrega que não seja dentro de um casamento. Ninguém se casa com um estranho, gente. Existe casamento arranjado? Existe, é verdade. Se dá certo, eu não sei, mas tem algumas tradições que sim. Só que pela lógica, você, na nossa cultura brasileira aqui, né, eu estou falando, você não se casaria com um estranho. Eu não poderia simplesmente chegar e falar assim, olha, eu tenho um amigo, você é minha amiga, então a partir de hoje vocês são um casal. Sejam felizes em nome de Jesus. Não tem como. Você vai se entregar para a pessoa que você confia, para a pessoa que você respeita, para a pessoa que você ama, que você quer ao seu lado para toda a sua vida, para construir a sua história. Por isso que Jesus ele usa o ápice da intimidade para o nosso entendimento, mas claro que no de Deus isso vai muito mais profundo e muito mais além. Ontem eu tive o privilégio de realizar o primeiro casamento, né? De poder celebrar como celebrante
Ontem eu tive o privilégio de poder fazer meu primeiro casamento. Irmãos, e foi maravilhoso ver a felicidade do noivo em receber a sua noiva. A expectativa no coração dele, sabe? Como eu fico atrás, assim, da pessoa, eu estava atrás dele, então você vê que a mão está trêmula, está suando, o coração está ali, está acelerado, ele chorando de felicidade, porque ele ansiou, ele aguardou por aquele dia, ele se preparou para aquele dia. E aí quando chega então o grande dia, é o ápice, né? Quem casou ontem foi a Andressa e o Mauro, né? Muitos de vocês conhecem eles. E você vê a emoção expressa nas lágrimas, na felicidade, o quanto a pessoa chora. Porque ele está se encontrando com alguém que ele se preparou para poder receber. Então, quando tem aquele momento, uau, você fala, nossa, era isso. É melhor do que eu imaginava. Que maravilhoso. Cara, que presença, não tem como explicar. É só quem casa que sabe, né, irmãos? Quem já casou sabe do que eu estou falando. Mas é uma expectativa, é um negócio que você fala, meu Deus, uau. Como a minha noiva está linda. Ela se preparou para esse dia. Ela escolheu o vestido, ela chorou, ela fez a prova da maquiagem, o cabelo, ela fez tudo. E aí você fala, meu, é isso. Imagina o coração de Deus também quando Ele olha para nós. Se Ele usa esse exemplo, é exatamente porque Ele vê essa figura também. De uma igreja que está se preparando para poder encontrar com Ele. De uma igreja que tem buscado a presença dEle para ter mais intimidade, para poder se entregar e se deleitar ainda mais na presença dEle. Por toda a eternidade. Não tem como eu morar por toda a eternidade do lado de alguém que eu não conheço. Por isso que Deus deixou a igreja aqui na terra. Então hoje nós temos o privilégio de poder conhecê-lo. E na palavra de Deus diz assim, eu quero que vocês abram comigo aí no livro de Lucas, no capítulo 6, 46. Diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei como se compara quem vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra a casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, ou sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, por diversas vezes, o texto de Mateus, ele não fala esse detalhe, cavou profundo. Então a gente pensa a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Se for para figurar isso, é como se tivesse uma rocha alta, então eu coloco uma casa lá em cima sobre essa rocha. Então quando essa água vem, a água passa direto. E a outra casa, porque estava lá embaixo, está construída no chão, quando bate a água, então, consegue levar aquela casa. Só que, na verdade, aqui ele está falando de duas casas que aparentemente são iguais. Quando você olha do chão aqui, você não consegue ver a diferença entre uma casa e outra. Aparentemente as duas são iguais. Só que ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele é como um homem que é prudente. Ele cava bem profundo e firma as suas colunas, faz o seu alicerce. Nós temos irmãos aqui que são construtores, eles entendem até melhor do que eu isso daí.
Mas a igreja é ótima, né? Que aqui a gente já tem até um exemplo. Nós temos as colunas aqui, ali, tem um monte de coluna. A coluna sustenta todo esse prédio. O que você vê até onde estão os seus pés aí, para baixo, também tem. Aqui eu não sei quantos metros vai, tá, irmãos? Mas ela também vai lá para baixo para poder sustentar todo esse prédio. Tem um prédio que fica em Dubai, ele chama Burj Khalifa. Eu acho que a maioria de vocês já viram ele. Ele é o maior prédio que tem no mundo hoje. 806 metros de altura. Ele é um motivo de glória para os Emirados Árabes. Pessoas do mundo inteiro, irmãos, viajam para aquele lugar. Gasta-se milhares e milhões de dólares para poder visitar ele. Eu acho que dá 120 andares, alguma coisa assim. Mas é absurdamente alto. Ele é um ponto turístico muito famoso. Só que quando você vê toda aquela imponência, toda aquela beleza, toda aquela glória que ele tem, você não vê os milhões de dólares que foram gastos, que ficam debaixo da terra, para poder sustentar toda aquela torre de pé. Só de ferro, para poder fazer as colunas, foram 55 mil toneladas de ferro. As colunas dele, igual essas daqui, são 193, a quase 100 metros de profundidade, para que toda aquela beleza, toda aquela glória possa se manter de pé. Na nossa vida não é diferente. É exatamente isso aqui que Jesus ele quer falar. Se você é prudente, quando você ouve a minha palavra, você coloca ela em prática, como o Tiago falou. Não sede somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Porque se você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, é como se você estivesse colocando colunas, e após colunas, semana após semana na sua vida. E aí você blinda a sua casa, você blinda o seu casamento, você blinda os seus negócios. Porque quando uma adversidade bate contra aquilo que você fez, você tem colunas que te sustentam firme. Você está alicerçado na rocha que é Cristo. Você tem os seus valores, você tem os seus princípios. Então, nada daquilo que bate contra você te abala. Paulinho, nunca vou ficar abalado? Vai sim, às vezes vai doer sim. Ninguém é de ferro, irmãos. Porque nós somos uma obra em edificação. Você está sendo construído, você está sendo edificado. Talvez em alguma área você ainda não esteja tão aperfeiçoado, então vai te doer mais quando bater contra aquilo. Mas não quer dizer que você vai parar. Continua a construir, continua a edificar. Como que eu vou fazer a edificação? Colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido. Aprendido de quem? Do Paulinho, do pastor, do Tony, da Alê? Não, aprendido de Deus. Jesus falou, quem ouve a minha palavra e pratica a palavra de Deus. Nós como mensageiros falamos para vocês a palavra de Deus. E quem ouve essa palavra e pratica, Jesus olha como um homem prudente. Quem é prudente não é pego de surpresa. Quem é prudente está preparado. Quem é prudente já vê o futuro. Quando você começa uma obra, você já olha lá na frente os problemas que você pode ter. É claro que sempre vai dar uma novidade, né, irmãos? Nem sempre a lista que o pedreiro passa é a lista final, né? Quem já reformou casa sabe bem o que eu estou falando. Nem sempre aquela lista vai ficar muito fiel, mas de qualquer forma você faz uma programação por prudência. O insensato, ele diz que ouve e não pratica. E aí ele fala, esse homem construiu a sua casa sobre a areia. Debaixo de todo o solo vai encontrar areia. Qualquer lugar que a gente cava, certo, Paulinho? Sempre a gente encontra areia. Terra, superfície, areia. Depois da areia vem uma outra terra, depois dessa terra tem a rocha lá no fundo. Então quando você está fazendo uma escavação, vai cavar um poço, se alguém que tem sítio provavelmente já viveu isso. Chega uma hora que bate numa rocha. Nós temos um irmão da nossa igreja lá do Mato Grosso do Sul, que ele
é o único que tem uma máquina específica que ele consegue cavar sobre a rocha em todo o Alto Mato Grosso. Então ele é um dos caras mais famosos que tem lá. É o irmão Márcio. É uma bênção. Quando eu fui para lá, ele me recebeu lá. É a única empresa. É um caminhão enorme com uma broca lá que, sei lá de onde vem aquela broca, mas de qualquer forma, só ele consegue cavar. Todo mundo vai achar essa rocha quando você cava profundo. Jesus ele está falando, claro, o homem que constrói sobre a areia é aquele que gosta de viver de forma superficial. Existe uma forma de eu pegar tudo aquilo que eu aprendo e eu colocar só como superficial, ou apenas como uma tradição, ou apenas como um achismo da minha vida. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Penetra até o fundo da nossa alma. Ela divide alma e espírito. Julga as intenções do nosso coração. Não tem como eu esconder nada dessa palavra. É uma opção minha se eu vou praticar ela ou não. Até isso Deus respeita. E se eu quiser ouvir e não praticar aquilo que Jesus fala? Tudo bem, é uma opção sua. Ele respeita isso também. Só que quando a adversidade vier, quando essa tempestade bater contra essa casa, e essa casa vira ruína, você não pode reclamar com Deus e falar, ah, Deus me abandonou. Deus me deixou. Porque Ele deu oportunidade. A Bíblia diz assim, ó, o sol nasce para o justo e para o injusto. Amanhã cedo, 7 horas, 6 horas, horas que você... nós vamos acordar para trabalhar. Você se prepara para ir para o trabalho. O sol vai nascer para quem vai trabalhar e para quem vai roubar. Para aquele que vai vender droga, para aquele que vai prejudicar alguém, para aquele que vai praticar alguma injustiça, para aquele que vai trabalhar de forma digna. O sol vai nascer para todos. O que difere um do outro? A escolha que você faz. Você escolhe todos os dias. Todos os dias você tem o poder de escolha na sua mão. Você tem o poder de decisão na sua mão. Todos os dias. Você escolhe como aquele dia vai terminar, como ele vai ser. Sabe por quê? O dia que de fato existe é hoje. O ontem passou. Foi um dia maravilhoso, pelo menos no meu dia, não sei o de vocês, ontem foi maravilhoso para mim. Mas passou, eu não consigo voltar lá e tentar fazer alguma coisa diferente. Amanhã não chegou. Amanhã nem existe. Porque eu não sei se eu vou chegar lá também. Então o dia que existe é hoje. A Bíblia diz assim, ó, hoje é o dia da salvação. A sua salvação você não consegue adiar. Ah, vou deixar para amanhã. Ah não, minha oportunidade foi ontem. Não. Deus ele deixou registrado, hoje é o dia da salvação. Ou seja, se você é capaz de ouvir isso, hoje é o dia da salvação. E se for amanhã, o amanhã vai ser o hoje, e aí vai ser hoje é o dia da salvação. Não vai mudar. Esse é o único dia que eu posso fazer alguma coisa, irmãos. O único dia que eu posso decidir perdoar, amar, escolher, é hoje. Existem coisas que muitas vezes elas vão ser desconfortáveis para você. Que você fala, ah não, vou deixar isso aqui para amanhã. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de resolver um problema de 4 meses atrás. De 4 meses, irmãos, olha só. Por causa de um intermediador em uma conversa. Então uma pessoa disse um recado para mim distorcido da outra. Eu só me posicionei e a outra pessoa não sabia o que tinha chegado até mim. De qualquer forma, em 4 meses nós ficamos distantes um do outro. E aí hoje a gente teve a oportunidade de conversar. Falou, sabe, poxa, hoje é meu aniversário, tá, irmão? Então depois quem trouxe o presente pode dar lá, vou estar lá no fundo, pode levar lá, tá bom? E essa pessoa ela veio me dar parabéns, ela falou, meu, parabéns, tal, te amo muito, e a gente se ama de verdade.
E aí eu falei, nossa, obrigado, eu também te amo muito e tal. E ele falou, a única coisa que me deixa triste é a nossa distância. Eu falei, olha, distância você cria e a distância você também desfaz. Quem estabelece a distância de um e outro somos nós. A gente só cria distância em relacionamentos quando você não é prioridade um pro outro. Se você não é prioridade, foi o que eu disse para a pessoa, eu não sou sua prioridade, então eu entendo que eu tenho que ficar longe, mas eu te amo e te respeito exatamente da mesma forma. Ele falou, não, mas tem um mal entendido nisso tudo. E a gente pôde conversar e resolver. Eu poderia deixar para amanhã esse assunto? Poderia, eu poderia pensar assim, hoje é meu aniversário, cara, não quero resolver problemas. Quero ficar de boa, curtir minha família, almoçar com os meus pais e, sabe? Não, deixa pra lá, amanhã eu resolvo isso. Só que, e se o amanhã não chegasse? Enquanto eu estava no carro, dirigindo para casa do meu pai, eu pensei nisso. Falei, eu poderia ter morrido nesse meio de caminho, ou ele poderia ter morrido, sem que a gente nunca tivesse tido a oportunidade de ter essa conversa. Sempre por deixar para amanhã. E aí, quem já foi num velório de alguém que fala, irmão, me perdoa, mãe, me perdoa, pai, me perdoa, porque tinha algo para falar e não falou, tinha algo para fazer e não fez. Aí quando passou a oportunidade, já foi. Que dia que existe? Hoje. Se eu tenho uma diferença com o Paulinho, com o pastor Misael, com quem for, eu tenho que falar hoje, chegar no culto e falar, Paulinho, me perdoa, irmão, poxa vida, aquele dia fiquei triste, a gente brigou, tal, mas você me desculpa, eu te perdoo, a gente se abraça, se beija e pronto. E, pastor, desculpa, eu fui desobediente, o senhor falou para eu fazer tal coisa, eu fiz outra coisa, não posso deixar para amanhã, porque hoje é o dia da salvação, hoje é a oportunidade que eu tenho, hoje é o dia que de fato existe. E Jesus, ele falou isso, resolva a sua causa direto com o seu próximo. Eu não tenho que colocar ninguém para intermediar isso. Eu vou e eu resolvo. Quando? Hoje. Da melhor maneira. Tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que aplicar é hoje. A presença de Deus, irmãos, gera obediência. Abraão, sai da casa do teu pai e da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Abrão, né? Depois Deus muda o nome dele. Ele se levanta e vai. Obedece. No meio do caminho tudo acontece, mas esse encontro trouxe obediência. E ele se posiciona. Moisés vê a sarça ardente e vai libertar o povo. Josué tem o seu encontro com Deus. Sua vida é transformada. Tem o Peniel. Cada encontro que nós temos com Deus, ele gera obediência. Obediência no sentido de eu vou me posicionar como homem prudente para eu colocar uma nova coluna na minha vida. Eu não preciso mudar tudo de uma vez, irmãos. Não tem como eu construir um prédio de uma vez. Não tem como. Não dá. Não dá para eu falar, em 2 meses eu vou entregar essa obra. Não dá. Eu preciso cavar profundo, colocar os alicerces, fazer sapata, encher aquilo ali, né? Hoje tem tecnologia, você consegue colocar um concreto que, né, é quimicamente mais forte, ele vai secar mais rápido, a secagem é mais acelerada, você consegue encurtar alguns processos devido à tecnologia, mas na nossa vida não é assim. Você tem que respeitar os processos. E aí então, quando aquela edificação sobe, beleza. Então, respeita o seu tempo, as suas mudanças, porém não usa isso como desculpa para que você permaneça no mesmo lugar. Esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Não, irmão, você não é assim mesmo. Não seja um ignorante. Você está perdendo o melhor por uma bobeira sua, por um orgulho seu. Hoje você tem essa oportunidade de se encontrar aqui com Deus, face a face. A presença de Deus entre nós. E você responder em obediência àquilo que Ele já pôs no seu coração. E como um homem prudente, construir mais uma coluna. Alicerçar a sua fé.
ter uma nova mudança, uma nova transformação de dentro para fora. Lembra que a coluna, o alicerce é colocado aonde ninguém vê. É intimidade, é de dentro para fora. Depois isso manifesta. Eu obedeço primeiro aqui dentro, depois o meu comportamento reage àquilo que eu obedeci no meu coração. Vamos se colocar de pé, irmãos. Como hoje é nosso encerramento do tema Face a Face, eu queria que você fizesse uma retrospectiva aí, né? Dentro do seu coração, da sua mente, de tudo que você ouviu nos últimos domingos, quintas, quartas, sexta, de todas as mensagens que foram ditas para você aqui. Você que está em casa também faça a mesma coisa. Eu tenho certeza que Deus te deu comandos, que Deus te deu direções de coisas que você deve se posicionar. E hoje, mais um dia, porque hoje é o dia que de fato existe, nós temos a oportunidade de se posicionar em direção daquilo que Deus tem para nós. Seja qual for a mudança, seja qual for a direção que Deus te deu, entre você e Ele, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, é como um homem prudente. Então feche os seus olhos que eu quero orar por você, orar por mim também. Senhor, que nós possamos ser como um homem prudente, que cavou profundo e colocou as suas colunas sobre a rocha, Deus, que é Cristo. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que do Senhor nós temos aprendido, Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a sua palavra possa criar raízes no nosso coração e desfrutar da sua presença, que gera obediência dentro de nós. Em nome de Jesus.